Agora, deixa eu trazer o nosso convidado aqui, que é o Pedro Faria, economista, que eu separei também umas notícias de economia para conversar com ele. Tem uma notícia política que eu vou trazer ainda. Deixa eu dar boa noite primeiro para o Pedro. Pedro, boa noite. Boa noite, Miguel. Boa noite, Henrique. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo ótimo. Tem uma notícia política antes, Henrique, que é importante a gente comentar, que é a postagem do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Coloca aí, por favor, Caio, na tela. E que todo mundo interpretou, todos os jornais já fizeram a interpretação, porque é bem claro que ele descarta a qualquer candidatura presidencial. Isso aí até tem um pessoal na rede social que fica acompanhando esse polymarket, não sei se você ouviu falar, Henrique, o polymarket. Polymarket é um negócio de aposta, e eles dizem que é instituto de pesquisa. Eu nunca vi, os caras agora estão fazendo pesquisa com o Flávio, até bet. Bet. Aí o pessoal fica apostando, porque aí o Tarcísio afundou no Polymarket hoje, depois desse anúncio. Mas, enfim. Não, bota aí, deixa eu ler a mensagem. Sou pré-candidato à reeleição do governo do Estado de São Paulo, irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação. Irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou, e serei grato e leal na próxima quinta-feira para prestar o meu total apoio e solidariedade. O projeto dele é esse, né? Ele não quer fazer o país mais justo, né? Distribuir renda, industrializar o Brasil, ele quer tirar a esquerda do poder. Né? Ele está adotando essa linguagem aí, para mim, está se queimando muito. Mas, enfim, quer comentar isso, Henrique? Eu quero, e o Tarcísio, ele tem uma coisa, eu acho tão... O Tarcísio, ele está mais ou menos, ele está para o bolsonarismo como a Europa está nesse momento para o trumpismo na geopolítica mundial. O Tarcísio parece que não cansa de apanhar e de ser intimidado. A pior coisa que existe, ser intimidado em qualquer circunstância, ameaçado, algo do tipo, nunca é legal. E coloca a pessoa numa posição muito difícil, defensiva, é uma coisa angustiante. Mas assim, o Tarcísio, ele se presta a um papel que é o papel de vassalo. Por isso que eu falei que ele está para o bolsonarismo como a Europa está para a geopolítica atual com o trumpismo. Né? Ele sabe que está sendo ameaçado, achacado, colocado contra a parede, ele sabe que está apanhando para fazer o que os caras querem, só que ele segue numa posição, às vezes o silêncio ou um pouco de rebeldia, nem que seja um sinal de rebeldia. Todo mundo já viu na escola aquele menino que apanha de todo mundo e de repente um dia, pelo menos naquele único dia, ele resolveu levantar, pagou de doido, subiu na cadeira, tacou a mochila, deu uma voadora, aí todo mundo recua e fala, porra, ele sabe reagir. O Tarcísio tá fazendo um papel de idiota. Ele tá fazendo um papel de idiota. Ele achou que desmarcando a visita ao Bolsonaro, ele ia conseguir se afastar da candidatura do Flávio e dar um recado do tipo, ok, já que ele tá indo na frente numericamente, tudo bem. Só que da minha parte, eu não desisto da minha posição como pré-candidato ou mesmo como figura presidenciável, eu sigo daqui sabendo minhas limitações, mas eu vou nessa. O problema é que todo mundo percebeu que ele ia fazer isso. E aí ele toma essa encoxada, né? Ele é colocado contra a parede no recreio, no intervalo. E ele vai às redes fazer essa publicação dizendo que não é nada disso, eu sigo leal, sigo isso, sigo o cachorrinho, né? Abanando o rabo pro dono. E nunca ninguém mudará isso, e eu sou candidato à reeleição em São Paulo. Cara, eu acho todo sujeito que não tem fibra, que não tem altivez, sequer poderia se colocar como candidato à presidência da República. Você pode citar o Bolsonaro aqui como um dos piores seres humanos já paridos sobre a face da Terra, e eu faço isso. Ele realmente é um lixo de ser humano. Mas se tem uma coisa que ele sempre fez em situações desse tipo, em que é necessário bancar o poder político dele, se tem uma coisa que ele fazia era bancar esse poder político. Ele ia e levava até o final. Inclusive não teria nem sido candidato em 18, quando ganhou, se não tivesse insistido e ido para cima de alguns setores que tentaram cooptá-lo, dentro da própria direita orgânica tradicional e tal. Então, assim, o Tarcísio é essa figura xoxa, né? Chonha. É uma figura meio broxa politicamente, e aí fica essa coisa, o Miguel e Pedro. Ele tenta mostrar fibra e força, quando toma
a primeira dura, ele faz essa cara de bunda e vai para as redes mostrar que realmente ele não tem vontade própria e que ele precisa o tempo todo se manifestar como alguém subserviente e submisso à família Bolsonaro. É isso aí. Pedro, quer comentar alguma coisa sobre o Tarcísio? Eu acho que eu estou de pleno acordo, né? O Tarcísio, ele não é uma pessoa com expressão própria, né? Ele é um burocrata vindo ali do governo Dilma, né, que não teve nenhum mérito do governo Bolsonaro. Hoje ele é um fantochinho ali, tem duas mãos ali, né, entrando por baixo ali, a do Kassab e a da família Bolsonaro. Ele não funciona sozinho. É o que o Henrique falou. Toda vez que ele tenta achar que funciona sozinho, uma das mãozinhas ali aperta, mexe os bracinhos, né? Boa. O Kassab é o secretário de governo dele, ele não faz nada assim. Não vai a lugar nenhum sem ele. O Kassab é o padrinho dele, né? O Kassab quer lançar ele em 2030. O Kassab mesmo já falou, deixou claro que a hora do Tarcísio é 2030. O Kassab é engraçado, né? O Kassab, uns meses atrás, falou que o Lula ia perder. Aí, uns meses depois, falou que o Lula ia ganhar. O Kassab, cada hora ele fala uma coisa. Por isso que eu não ligo porque o Kassab fala. Mas o Kassab, ele já, uma coisa que ele falou, que ele deixou claro, ele acredita que o Tarcísio é um candidato forte, mas em 2030, no momento sem Lula, né? Mas até lá, né, muita água vai rolar. Pensar em 2030 agora, com esse 2026 aí agora. Mas, enfim, tem um gráfico aqui, tem dois gráficos que eu vou mostrar aqui na tela, e vamos falar um pouco de economia, que é o dólar hoje. Pedro, o dólar hoje caiu mais, ó, tá, caiu para 5,28. Isso aí, obviamente, é muito bom, porque vai derrubar a inflação mais ainda, né? A inflação de alimentos, sobretudo, que é alimentos e energia, né? E você tem, nesse primeiro momento, nesses primeiros meses do ano, vai melhorar a inflação. Aí tem outro gráfico também, que é o Ibovespa. Coloca aí, por favor. Em um mês, o Ibovespa hoje bateu outro recorde, né? Enfim, está meio difícil para o bolsonarismo. Os pessimistas, né? Agora já inventaram o trade Flávio Bolsonaro, agora, né? Porque antes toda notícia positiva de Ibovespa era o trade Tarcísio. Aí agora já, segundo eles, os mercados estão positivos por causa da última pesquisa aí da Atlas. Eles inventam isso. Porque acham que o Flávio vai ganhar. A Bolsa brasileira, eu acho que a gente tem que ter sempre noção, né? A composição do Ibovespa, ela é primordialmente banco e exportadores de commodities, né? Então ela sobe muito quando você tem um movimento, assim, sempre de fundo. É óbvio que tem questões domésticas, mas sempre de fundo a gente tem os movimentos internacionais de capitais. O Brasil é uma economia periférica, né? Então, assim, a gente está num momento, por exemplo, de fuga do dólar. E parte desses dólares vem parar aqui, né? E fazem isso, né? E a gente tem uma economia, eles vêm parar aqui porque também existe, aí domesticamente é relevante, motivos para esses investimentos virem parar aqui, né? Os reais e os especulativos, né? Porque eles entendem que é uma economia aquecida, com baixo desemprego, né? Produção crescendo, né? E isso torna o Brasil atrativo, estável, né? Longe de conflitos, ou estava longe, pelo menos, né? Saiu também um relatório que eu ainda não tive tempo de escrever, mas eu só estava analisando hoje, o relatório do Ministério da Fazenda de projeção fiscal, né? Que você tem aí muito terrorismo fiscal, que é um ponto que eles batem muito, né? Que tem um rombo fiscal, o governo Lula gasta muito, mas as projeções fiscais não são de nenhum desastre fiscal. Você tem essa projeção fiscal vai até 2035, né? Aí você deve ter superávit nos próximos anos. A dívida bruta, que eu vi que ela aumenta um pouquinho, mas marginalmente, vai aumentando um pouquinho nos próximos anos, mas por volta de 2028 estabiliza e pode começar a baixar. 80 e poucos % do PIB. O que não é
já fiz muita pesquisa também, não é o nível assim, extraordinário, né? E o Brasil tem essa vantagem que tem uma reserva internacional muito grande em relação ao PIB ainda, que é um dos países que tem maior reserva do mundo em relação ao PIB, né? Então, não é por aí que eles estão conseguindo criar um cenário pessimista, né? A situação né? Desculpa, amiga, pode achar que você terminar. Não, eu só ia concluir. Só a única coisa que me preocupa um pouco é o endividamento das famílias no Brasil, que ainda é alto. Como o juro está muito alto e o juro final está muito alto, isso me preocupa um pouco. Acho que a situação é essa que você falou. Eu tenho falado isso desde o começo do governo Lula, né? O endividamento das famílias e o endividamento das empresas preocupa bastante. O que aconteceu? Se a gente tomar um horizonte mais longo, né? Na pandemia, você tem um momento que o Campos Neto, Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, erra a mão, baixa demais os juros, né? A gente fica com juros reais negativos em alguns momentos. As pessoas estão, obviamente, num momento de endividamento, as pessoas e as empresas, né, por conta da paralisação, todo mundo se endivida muito, e depois ele, por ter errado a mão, baixado demais os juros, ele erra a mão ao contrário, né, ele sobe demais os juros e muito rápido, né, e a gente chega lá no começo do governo Lula com ele mantendo os juros altos por tempo longo, desnecessariamente longo, né? Isso criou essa situação em que as empresas têm as grandes empresas todas se endividam em pós-fixado, né? Elas se endividam em relação no pós-fixado ali algum percentual do CDI, né? Então isso explode na mão das empresas. Elas estavam fazendo um planejamento financeiro e passam a ter outra realidade, né? E para as famílias, né? Para as pessoas, aí a questão é rolar a dívida. A gente normalmente a dívida é pré-fixada, né? Mas a gente, felizmente, não tem tanta dívida pós-fixada pessoal no Brasil, né? Mas, de qualquer forma, você vai ter que rolar a dívida com a economia que ainda estava voltando a acelerar ali em 22, né? Agora, se a gente vê um ciclo continuado, que é o que está acontecendo, né, de crescimento, de desemprego baixo, espera-se, né, que a gente consiga reduzir esse endividamento, né? Acho que tem muita coisa, né? Melhoria da qualidade dos empregos no mercado de trabalho, redução de endividamento, que vem com um ciclo longo de crescimento alto e desemprego baixo, né? Não adianta 1, 2, 3 anos. Né? A gente precisa de 2 governos Lulas, como foram os últimos 2, né? Ou 3, né? Com a primeira parte do governo Dilma até 2014, mais ou menos, a gente ainda tem essa situação. 13, 14, né? Que aí você começa a ter efeitos, né, mais estruturais, né? A questão do endividamento, às vezes, nem é tão ruim quando o endividamento é mais a casa própria e o juro é baixo, né? Porque quer dizer que as pessoas estão adquirindo imóvel. No caso do Brasil, o problema é que o juro final é muito elevado, mas tudo bem, vamos passar para um outro tema aqui, que é a questão das projeções econômicas para esse ano 2026, né? Como é que você está vendo que vai evoluir a economia do Brasil esse ano? Você acha que tem algum risco ainda de algum solavanco econômico que pode causar algum susto aí, algum ruído ao longo do ano? Esse ano, eu tenho falado isso, né? A gente tem que sempre fazer um preâmbulo ali, né? Existem as tendências e existem, né, os imprevistos, né, os choques, como os economistas dizem, né? Esse ano está parecendo um ano de grandes choques, né? Então, às vezes a gente fala alguma coisa hoje, dadas as tendências, e amanhã o Trump resolve, enfim, fazer alguma coisa na Groenlândia e tudo que a gente falou aqui não vale mais porque o petróleo subiu, o gás natural, o gás liquefeito subiu 10, 15%, né? Mas acho que é isso. A gente tem hoje para o Brasil um cenário para 2026 bem tranquilo economicamente, né? O Brasil mostrou que sobreviveu bem às tarifas do Trump, né? Conseguiu realocar as exportações, teve um efeito benéfico no mercado interno também, com a queda de alguns preços específicos ali, né?
E chega agora com desemprego na mínima histórica, desigualdade caindo, um PIB que está dando uma desacelerada, né, por conta da política monetária extremamente contracionista, mas que a gente chega com um PIB ali ainda crescendo, provavelmente crescendo acima de 2%, se não tiver nenhum desses grandes imprevistos, né? E isso dá bastante tranquilidade para o governo, né? Dá tranquilidade para o governo começar a desenvolver, inclusive, a agenda que ele quer colocar, a agenda econômica, né? Para apresentar para a eleição, né? Acho que tem, inclusive, você mencionou, né, o relatório das projeções do Ministério da Fazenda. Ali a gente tem uma necessidade, né, quando eles montam um cenário base, que é o cenário baseado no que está aprovado. Inclusive, ele é um cenário que não inclui os efeitos da isenção de imposto de renda, né, que ele foi elaborado, o cenário foi elaborado antes de ser oficialmente o do Lula assinar, né. Então, o cenário base não inclui, mas no cenário de referência, né, que aí eles já incluem coisas que ele estava para ser assinadas pelo presidente, ou ali já em processo final de aprovação, a gente tem né, até uma necessidade, um período até tranquilo, até 27, e depois a gente tem uma necessidade de medidas adicionais de arrecadação, né, por conta do arcabouço fiscal. Então, pelo menos agora, no curto prazo, mesmo, né, se nada de novo acontecer, né, com as medidas de arrecadação que temos, a situação é bastante tranquila. Miguel, trago um breaking news agora aqui: nitroglicerina pura. O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, divulgou uma nota pública oficial, agora há pouquinho, tem coisa de 15 minutos, falando a respeito, acho que todo mundo está acompanhando, só para contextualizar rapidamente, as questões que envolvem o ministro Antônio Dias Toffoli como relator do inquérito, que está indo para cima aí, não está indo para cima, ou tem gente dizendo que pelo contrário está indo para trás, da questão do Banco Master, que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro. Lá atrás, num primeiro momento, houve aquela acusação contra o Moraes, que ficou por aquilo mesmo, porque se citou o caso do contrato da esposa dele, do escritório, mas ele não é relator, não é nada do caso e tal. Aí a coisa virou pro Toffoli, porque surge aquela primeira informação que ele viajou para a final da Libertadores com um dos advogados do Master, do executivo do Master. Depois a informação de que os dois irmãos dele e um primo eram sócios no resort no interior de São Paulo, né, junto com o Fabiano Zettel, que é o homem número 2 do Vorcari, e chegou a ser preso, inclusive, na operação. Hoje surgiram muitas outras coisas. Uma notícia de que a cunhada, a esposa do irmão, disse que o irmão nunca foi dono, o irmão do Toffoli nunca foi dono do resort, dando a entender que seria dele. Aí veio um vídeo hoje escandaloso mostrando o Dias Toffoli recebendo o André Esteves, que chegou num helicóptero de 12 milhões de reais no resort, os dois se cumprimentando com um abraço, beijo no rosto e tal, não sei o quê. Enfim, agora o Edson Fachin se manifestou como presidente da Suprema Corte e ele trucou, tá? Foi para cima da imprensa, reafirmou a autoridade do Toffoli no caso, porque a pressão é para que ele seja, de alguma forma, afastado do caso por impedimento, né, ou por suspeição, o que ele não fez até agora, pela própria vontade, ele não pediu para ser colocado como suspeito, para sair do caso, e ele solta uma nota muito incendiária, uma nota grande, bastante técnica, bem jurídica. Na nota toda ele fala a respeito de como funciona o ordenamento jurídico brasileiro, o papel do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, como a chefia do Ministério Público Federal, a Polícia Federal e tal, o Supremo como instância máxima da Constituição, e num determinado momento ele entra com afirmações muito sérias que parecem ir contra, né? É uma pesada no peito de alguns setores da mídia corporativa que de qualquer maneira estão tentando aí tirar o Toffoli. Eu não estou nem entrando no mérito aqui se ele deve ou não, já disse inclusive pessoalmente que deveria se afastar. Mas entra com o pé no peito. Num determinado trecho da nota ele diz o seguinte, o Miguel e Pedro: é induvidoso que todos se submetam à lei, inclusive a própria Corte Constitucional. Nada obstante, é preciso afirmar com clareza: o Supremo Tribunal Federal não se curva a ameaças ou intimidações.
quem tenta desmoralizar o STF para corroer sua autoridade a fim de provocar caos e diluição institucional está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito no Brasil. O Supremo age por mandato constitucional e nenhuma pressão política, corporativa ou midiática pode revogar esse papel. Defender o STF é defender as regras do jogo democrático e evitar que a força bruta substitua o direito. A crítica é legítima e mesmo necessária. Não obstante, a história é implacável com aqueles que tentam destruir instituições para proteger interesses escusos ou projetos de poder. E o STF não permitirá que isso aconteça. O Fachin, com aquele jeito dele tranquilo, Miguel, foi para cima da mídia corporativa que elegeu o Toffoli, que também está dando motivo, tá? Motivos não faltam para essa desconfiança, mas a gente sabe onde esse pessoal da antiga Lava Jato, da falecida e funesta Lava Jato, quer chegar. Ele vai para cima, Miguel, e me parece peitar de frente aí o Grupo Globo, a Folha, o Estadão e o Metrópole, sobretudo, que é quem tem batido esse bumbo para tentar, tá aí a nota, Miguel botou no ar, da presidência do Supremo, nota oficial com o timbre, a imagem do brasão da República lá, que fica instalado dentro do plenário do Supremo, e o Fachin, Miguel, caiu para dentro, ele não arregou não, e aí? É muito interessante, muito forte a nota mesmo. Há tempos que eu não via o STF lançar uma nota tão forte assim, e o Edson Fachin também um cara muito pacato. Eu estou vendo que a imprensa está subindo o tom. A propósito, hoje teve manifestação do MBL em São Paulo, contrataram umas prostitutas lá. Tem muita gente tentando fazer politicagem em cima desse escândalo aí. Mas, enfim, aqui, ó, texto forte, né? Adversidades não suspendem o direito. Né? Aí só, muito bem escrito aqui, ó, o Henrique já leu, muito forte. Aconselho o pessoal a ir lá no site do STF e ler o texto. Ó. Transparência, ética, credibilidade, respeitabilidade faz bem ao Estado de Direito. Este deve ser o compromisso de todos nós democratas. É isso aí. Pedro, você acompanhou alguma coisa desse caso Banco Master? Você acha que ele pode, assim, se construir um problema econômico, causar alguma adversidade econômica para o país? Acho que não. Acho que a gente está falando de um banco, né, de médio porte, não tem uma relevância sistêmica, né? Eu acho que ele tem possibilidades ali de causar um pouco de dificuldade para outros bancos de médio e pequeno porte, né? Porque são bancos que dependem, né, da garantia oferecida pelo FGC, assim, eles dependem da existência do FGC para baratear o custo de captação deles, né? E o Master, tá? O Master e seu conglomerado, né? Ontem foi o Will Bank, né? Ele está testando ali o FGC, né? Já vai consumir aí mais. Esse FGC é o que mesmo, Pedro? Explica aí para o pessoal. Fundo Garantidor de Crédito, né? Ele é o Fundo Garantidor de Crédito, exato, Henrique. Ele é um fundo que ele é alimentado pelos próprios bancos, e aí até para conectar aí com as últimas notícias, né? Ele é um fundo que ele é alimentado proporcional às captações dos bancos protegidas pelo FGC. Ele protege captações CDBs, né, letras, LCA, LCI, que a gente vê nos aplicativos de banco aí disponível para investimento, né, até R$250 mil por CPF, né, então ele, na ocasião de uma liquidação, de uma quebra de banco, ele não causa danos para os pequenos investidores, né, para a gente aí que tem uma poupança, está poupando para, enfim, né, para comprar casa própria, que for para trocar o carro, né, o FGC nos protege, mas ele é um custo para os bancos e principalmente para os grandes bancos, né? E aqui a liquidação do Master e agora do Will Bank testa, né? Porque o FGC tem uma disponibilidade de 120 bilhões de reais mais ou menos, dos quais aí entre o Master e o Will Bank vão ser usados 50 bilhões, né? Então isso reduz um pouco a confiança. 50 bilhões? Exato. Caramba!
só do Master, aí nós vamos ter 40 bilhões de reais pagos para investidores, né, pequenos investidores, como eu disse, até 250 mil reais, que tinham aí comprado CDBs, letras desses bancos, né? Isso testa um pouco o FGC, né, porque ele fica com uma liquidez reduzida. Né, no evento de outras quebras de bancos, começa a gerar um estresse, mas hoje não tem, né, infelizmente. Hoje são só esses dois mesmo. É. Pô, mas ainda bem que tem esse FGC, né? Ainda bem que ele existe, então, né? Porque aí não precisa pegar dinheiro público, né? Porque geralmente, por exemplo, quando teve em 2008 aquela quebradeira Sim. do Lehman, né? Lehman Brothers. Ele protege os pequenos investidores, né? Nessa questão do o FGC, como ele permanece na faixa de 250 mil por CPF, né? Não é nem por. Não adianta o cara também ter, sei lá, 12 milhões e pouco dividido em 100 contas, não. Ele vai até 250 mil por CPF, então, assim, é como o Pedro disse, só pega o pequeno investidor, o sujeito que tem um pouco mais do que isso, ou muito mais do que isso, ou o cara que tem um fundo com, sei lá, 75 milhões de reais, esse cara tá no mato. Henrique, mas se ele protege só quem tem 250 mil, por que foi 50 bilhões para o Banco Master? Porque tem muita gente. Tinha tanta gente assim? Era 1 milhão. Eles tinham 1 milhão. Era 1 milhão. O que foi liberado pelo liquidante agora foi total de mais de 800 mil pessoas. O que a gente teve, na verdade, foi um sistema ali, eu não vou falar esquema, porque é uma operação legal, né? Mas um sistema ali em que o Master, a gente até viu recentemente algumas notícias, né, de que a XP, por exemplo, ela tinha um investimento no Will Bank, né, de equity que a gente tinha, ou seja, ela era proprietária de um pedaço do Will Bank, para todos os efeitos. Vendo que o Will Bank estava com dificuldade, ela converteu, isso já há bastante tempo, 2024, esse investimento que ela fez em CDBs do Will Bank, e presume-se, né, foi para um fundo dela, e depois presume-se, ela distribuiu isso para os seus clientes, né, fazendo a propaganda de que era um investimento protegido com alto rendimento. Isso vários bancos, eu usei o exemplo aqui da XP, mas vários bancos usavam isso. Eles ofereciam para os pequenos investidores, nós, né, que temos alguma poupança, a oportunidade, olha, 110% do CDI protegido pelo FGC. Então, eles estavam abusando de um mecanismo de proteção coletiva dos bancos para que a população em geral tenha confiança no sistema financeiro. Acho que apesar da gente passar o dia batendo no sistema financeiro, vamos lembrar que o sistema financeiro saudável é essencial para nós, né? Idealmente, se fosse um sistema financeiro com mais presença de bancos públicos, mas enfim, né? É essencial para todos nós, né? Então, o FGC serve para isso, para dar confiança no sistema financeiro, de que, enfim, nós que temos ali nosso trocadinho ali, não vamos ficar desamparados. Agora, tivemos, né, que aliás escapa, né? A gente está falando aqui da mídia hereditária, né? Eles não falam, né, por exemplo, dos vários aportes feitos, todos, absolutamente todos, por políticos de direita, né, associados a Tarcísio, etc., né, Ibanez Rocha, prefeitos de São Paulo, associados ao Davi Alcolumbre, que fizeram aportes. No Banco Master, né? Exatamente. E esse não vai ter proteção do FGC. Esse vou perder. Enfim. O Cláudio Castro, né? Cláudio Castro também. Cláudio Castro, exatamente. A gente não vê o zelo da mídia corporativa, né, que eles têm demonstrado aí em relação ao ministro Toffoli. A gente não vê o mesmo zelo para cobrar o Ibanez Rocha, que vai ter que fazer um aporte. O Banco Central já exigiu do Distrito Federal que resolva a situação do BRB, porque o BRB já está com falta de capital, né? Ele tem que fazer algum aporte de capital, porque o prejuízo que ele teve, né, com investimentos ali, que inclusive aí nesse caso existe evidência que a Polícia Federal apresentou de fraude, não só de má escolha financeira, né? O Banco Central já exigiu um aporte de capital que o Ibanez Rocha vai ter que fazer, e, enfim, né? Se ninguém for responsabilizado por isso, pela gestão do BRB, vai ser o contribuinte ali do Distrito Federal. E todos nós do Brasil que colocamos bastante recurso no governo do Distrito Federal, que vamos bancar isso, né? Miguel, teve um comentário aqui que eu não posso deixar passar. Eu já disse, aí a posição pessoal minha pode não ser da Fórum ou da linha, mas assim, eu já disse que o caso do Xandão tinha evidentemente
5 colheres, não era uma pitada de lavajatismo, queriam de qualquer jeito arrastá-lo para o olho do furacão. Até então o que tinha era aquele contrato, que é um troço estranho, mas está dentro da legalidade e não pesava nenhuma acusação contra ele, nem contra a mulher, nem contra ninguém. O caso do Dias Toffoli é uma situação um pouco mais delicada, porque, como eu disse, na verdade vão aparecendo umas coisas, e que são muito estranhas, como essa reunião aos beijos e abraços, literalmente, com o banqueiro André Esteves, que não tem nada a ver com esse caso do Master, mas assim, é um troço estranho, a sociedade que ele mantinha com o Zetel. Mas tem um comentário aqui bem interessante do Nelson Almeida, que é, na verdade, só para a gente relembrar e para dar contexto, né, para as coisas. Ele diz o seguinte aqui: o Metrópolis está indo para cima do Toffoli em represália, porque foi o Toffoli quem mandou prender o Luiz Estevão, mandou ele para a cadeia. Para quem não está recordado, em 2014, o Luiz Estevão, o ex-senador, enrolado naquele lance lá do Tribunal Regional do Trabalho, do juiz Lalau, em São Paulo, já estava com a capivara enorme lá, um monte de acusação, e uma delas era o de uso de documento falso. Ele ainda não estava pronto para ser preso pelo trâmite do nosso ordenamento jurídico, tinham alguns direitos a recurso, e, no entanto, em 2014, foi o ministro Antônio Dias Toffoli quem determinou o início do cumprimento da pena, mesmo antes desse rito aí chegar ao fim de recurso, e mandou o Luiz Estevão para a cadeia. Ele foi primeiro para o presídio de Tremembé 2, lá em São Paulo, aqui em São Paulo, né, onde está o presídio das Estrelas, né, onde o Robinho estava preso, onde prenderam lá os irmãos Cravinho e tal, a Suzane Richthofen. Ele foi para lá e depois foi transferido para o Distrito Federal, e aí saíram lá aquelas sentenças e tal. Então, assim, a gente precisa entender que nessa história não tem inocente nenhum. O Luiz Estevão ele é o dono do Metrópolis, tá? Só para contextualizar aqui, ele é o dono do portal Metrópolis, é um mega empresário multimilionário, e ele agora está dando pau no Toffoli até não poder mais. Então a gente tem que entender também que nesse jogo tá um troço estranho, e como o Fachin, ele não é nenhuma noviça nesse convento, né? Ele não chegou no mundo do judiciário agora, muito menos na Suprema Corte por esses dias, ele já percebeu que existe um movimento incendiário contra o Toffoli por uma série de razões. O Toffoli também não faz muita questão de não parecer uma figura controversa, fazendo esse tipo de troço esquisito aí, que é ficar recebendo banqueiro multibilionário de helicóptero de não sei quantos milhões no resort dele, e tomando uísque, dando beijinho no cara, e todo mundo vendo, filmando e fotografando. Mas só para contextualizar, a questão é essa, não tem nenhum bobo nessa história, e agora o Metrópolis está em cima do Toffoli para tentar arrebentar com ele, porque foi o Toffoli um dia quem botou o Luiz Estevão na cadeia, Miguel. Eu vi, o pessoal está recuperando essa notícia aí. Mas vamos lá, vamos rodar o nosso programa. Eu vou liberar o Pedro Faria. Pedro, muito obrigado pela participação aqui. A gente conversa mais em outra oportunidade. Forte abraço. Sempre à disposição. Boa semana para você. Para vocês também. Valeu, Pedro. Obrigado.